Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui na aula de História Contemporânea, na disciplina de História Contemporânea na Universidade Federal do Amapá. Eu me chamo Daniel Chaves e a gente vai continuar nosso conteúdo falando sobre alguns dos fenômenos mais importantes, mais destacados pela historiografia no período entre guerras, que geralmente, inclusive, são associados, né? A gente falou primeiro da Grande Depressão e agora eu queria conversar com vocês sobre a ascensão dos fascismos, né? Quer dizer, desses movimentos autoritários radicais que emergem nas décadas de 20, 30 e 40 em vários lugares do mundo, especialmente na Europa, e que em larga medida teriam uma relação bastante direta com o que seria a ocorrência dos regimes autoritários decorrentes de um período de profunda crise, especialmente nos anos 30 do século XX, para muitos uma consequência direta da Grande Depressão, né? Então, para a gente começar, né, para colocar as coisas dentro de uma análise mais racional possível, o que a gente está chamando de fascismos? Existe um enorme debate sobre isso. Uma primeira grande interpretação, vamos dizer assim, implicaria em dizer que os fascismos são fenômenos intrinsecamente históricos. Ou seja, que o que a gente está chamando de fascismo é uma forma de nacionalismo autoritário radical que aconteceu na Europa no início do século XX, ou seja, o fascismo como um conceito histórico. Esses primeiros fascistas teriam surgido na Itália durante a Primeira Guerra Mundial, depois se espalhando por outros países europeus, opondo-se basicamente às principais ideologias da época que eram derivadas, consequentes de uma dinâmica transitória, social, baseada em mobilidade, em dinamismo, em certos espólios intelectuais, inclusive do iluminismo, né? Então, o fascismo ele se opõe ao liberalismo, ao capitalismo, ao marxismo, ao anarquismo, geralmente colocado na extrema direita desse espectro tradicional da esquerda-direita. É claro que há um enorme debate hoje sendo travado, não necessariamente na academia, mas fora dela, em dois vieses. O primeiro viés é se o viés do fascismo é único e exclusivamente um fenômeno do seu tempo histórico. E se o fascismo não é, nesse contexto, uma primeira aparição que, como um fenômeno típico da contemporaneidade, tem ressurgências. Isso ajudaria a gente, por exemplo, a entender, se a gente aceitar a hipótese que o fascismo não é apenas um fenômeno histórico, mas um fenômeno com ressurgências, que, por exemplo, o que acontece especialmente na década de 80 e 90 mundo afora, seria uma reaparição dos fascismos, né? Os neofascismos, que seriam contrastantes perante ao fascismo original, mas na medida em que esses novos fascismos surgem, demonstra-se que o fascismo não é apenas um fenômeno de um tempo histórico específico. Seria possível, 100 anos depois da experiência fascista, que nós tenhamos ressurgências fascistas em pleno século XXI, em países como o Brasil, por exemplo. Há outro debate importante nesse mesmo viés que busca, numa certa fidelidade, a ideia de que o fascismo é pertencente a uma época e a um tempo histórico específico, portanto, sendo incomparável com outras épocas, que o fascismo é, via de regra, um fenômeno que não necessariamente, inclusive, pertence ao campo da esquerda ou da direita. Que o fascismo é uma forma específica de política que se apropria de ideias de ambos os vieses ideológicos, de ambos os polos ideológicos, se colocando como uma via alternativa a essas ideias, direita e esquerda, que trafegam, via de regra, na democracia liberal. Pelo fascismo não cumprir o expediente da democracia liberal, portanto, ele não necessariamente é algo típico, intrínseco dessa polaridade, é externo a ela. De qualquer forma, esse debate é um debate longo demais para acontecer aqui. O que é importante caracterizar é que o fascismo surge, historicamente, no ocaso da democracia liberal, quando considera-se que a mobilização completa da sociedade na direção de um Estado de partido único
total é necessário para preparar a nação para o conflito armado e para responder às situações econômicas que acontecem no mundo. O fascismo, portanto, seria, nesse viés interpretativo, um Estado liderado por um líder forte, como um ditador ou um governo marcial, por exemplo, que forjaria carismaticamente a identidade e a unidade nacional e ajudaria a manter com essa liderança, com esse princípio da liderança, não é? Algo que já estava contido na bibliografia do debate da época, né? E é muito importante a gente conhecer, a gente discutir, que é um princípio que estaria contido na discussão da sociologia, o conceito do princípio da liderança, do princípio do carisma. A gente já falou em outras disciplinas aqui também sobre a importância nesse sentido, de como os cultos à personalidade, de como as autocracias, como o carisma de uma lógica intencionalista funciona nesse sentido. É um outro debate também bastante importante. O que nos interessa aqui, que é uma caracterização do que são os fascismos eles rejeitam afirmações de que violência é automaticamente negativa por natureza e vê, por conseguinte, a violência política, a guerra e o imperialismo como meios que podem ajudar a fazer com que a nação rejuvenesça. Os fascistas defendem uma economia mista, com o objetivo de alcançar uma autarquia ou uma autossuficiência, com políticas econômicas intervencionistas e protecionistas. Cabe a gente também caracterizar que nessa escola individual, não apenas do ponto de vista de questões mais amplas ou macro, para o fascismo, o indivíduo é apenas uma parte de uma coletividade maior, de um organismo social, e não deve ser visto, em hipótese alguma, como um átomo dessa soma numérica social. Os fascistas condenaram o individualismo racionalista da sociedade liberal e a dissolução de laços na sociedade burguesa. O fascismo é uma ideologia que, em larga medida, está apoiado no darwinismo social, que ganhou uma ampla aceitação nesse contexto, não fazendo distinção entre vida física e social e vendo a condição humana como uma luta incessante para alcançar a sobrevivência do mais apto. Então, há um aspecto funcionalista nessa discussão ideológica fascista. A ênfase na identidade do biogrupo e no papel de relações orgânicas nas sociedades fomentou uma legitimidade e um apelo ao nacionalismo nos fascismos. Novas teorias daquela época da psicologia social e da política também rejeitaram a ideia, a noção de que o comportamento humano seria governado por escolhas racionais. Em vez disso, afirmariam que a emoção era muito mais influente do que a razão nas questões políticas. De onde viria o termo fascista? Vamos fazer um pouquinho de etimologia aqui. O termo fascista vem da palavra italiana fascismo, que deriva de fascio, que é um feixe de hastes, em última análise, que foram dados, no contexto da década de 20, foram o nome dado às organizações políticas italianas, né? Grupos que funcionavam como guildas ou sindicatos. Mas no início, chegou a ser aplicado inclusive a organizações de esquerda. Benito Mussolini, em 1919, fundou o Fasci Italiani di Combattimento em Milão, que se tornou o Partito Nazionale Fascista, ou Partido Nacional Fascista, alguns anos depois. Os fascistas passaram a adotar o termo aos antigos fascis romanos, ou fasciolitorio. O que seria o fasciolitorio? Deixa eu mostrar para vocês. O que é um fasciolitorio? Que é um símbolo de origem etrusca, né? De autoridade, associado ao poder e autoridade do Império Romano. Deixa eu ver se eu localizo para vocês verem como é um fasciolitorio. Olha só. O que vocês estão vendo? Vou ter várias outras imagens em seguida. Tá? Isso é um fascio. Inclusive, uma coisa curiosa, que em algumas cidades brasileiras, especialmente do Rio de Janeiro, tem alguns monumentos públicos alusivos ao fascio. Depois a gente fala disso. Os fascistas passaram a associar esse termo ao fasciolitorio, que era um feixe de varas amarradas em torno de um machado, um símbolo romano etrusco da autoridade do magistrado, carregado por seus lictores, que poderia ser usado para punição corporal sob seu comando.
O símbolo das faixas sugeria força através da unidade. Uma haste apenas se quebra facilmente, enquanto o feixe é difícil de quebrar. Sem dúvida alguma, tem uma relação direta aqui com uma tentativa ideológica dos fascistas em restaurar as pretensões imperiais romanas da antiguidade. Ideias políticas semelhantes ao fascismo italiano surgiram na Alemanha depois da Grande Guerra. Os eventos da Grande Depressão, que a gente já viu aqui, sem dúvida alguma levaram a uma expansão significativa, uma onda internacional de fascismo, com a criação de vários regimes autoritários, fascistas propriamente ditos, ou que adotaram políticas pontualmente fascistas. A propaganda conspiratória fascista culpou minorias e bodes expiatórios pelos problemas da longa depressão. Judeus, maçons, bolcheviques, internacionais de esquerda e imigrantes foram alguns dos alvos. Depois da Primeira Guerra Mundial, o fascismo ele emerge de uma obscuridade, de ser um movimento político pontual e marginal, para uma proeminência. Itália, Alemanha e Japão foram alguns dos aliados na Segunda Guerra Mundial, que nós vamos ver em seguida, mas que tiveram uma manifesta e ampla aceitação moral do fascismo como uma forma de governo, inclusive. O fascista Benito Mussolini, o Duce, tomou o poder na Itália em 22, Hitler consolidou o seu poder na Alemanha em 33, e o fascismo se tornou o fenômeno histórico que nós vamos observar aqui. Para a gente falar um pouquinho das origens do fascismo, vamos olhar o irmão mais velho dos fascismos, que foi o fascismo italiano, que promoveu um sistema econômico corporativo, pelo qual sindicatos de empregadores e empregados eram ligados em associações para representar, por sua vez, coletivamente os produtores econômicos da nação e trabalhar lado ao lado do Estado para definir uma política econômica nacional. Esse sistema econômico pretendia resolver uma questão importantíssima para a época, que era o conflito de classe. Vale lembrar que 5 anos antes de 1922 havia acontecido a Revolução Russa e a questão de classe estava bombando na Europa, né? O fascismo italiano estava enraizado, de certa forma, na grande discussão do nacionalismo italiano e no desejo de restaurar e expandir os territórios considerados importantes e necessários para que a nação pudesse afirmar sua superioridade e força e sucumbisse à decadência. Boa parte da ideologia fascista, da historiografia ou da mitologia histórica fascista italiana afirmava que a Itália moderna é uma herdeira de Roma antiga e seu legado, e historicamente acabou apoiando a criação de um império italiano para fornecer o Spazio Vitale, ou o espaço vital, para a colonização por colonos italianos, e estabeleceu controle principalmente na região do Mar Mediterrâneo. Ok? Os fascistas identificaram seus primeiros oponentes como a maioria dos socialistas de esquerda que se opuseram à intervenção na Primeira Guerra. Os fascistas e a direita política italiana tinham um terreno comum, que fez eles trabalharem numa coalizão bastante importante. Ambos desprezavam o marxismo, a consciência de classe, e acreditavam em um governo de elites, um governo que fosse aristocrático. O fascismo começou a acomodar esses conservadores italianos, fazendo alterações em agenda política, como, por exemplo, abandonar o seu populismo, o seu republicanismo e anticlericalismo anteriores, para adotar políticas de apoio à livre empresa e aceitar a Igreja Católica Romana e a monarquia como instituições na Itália. Para atrair também esses conservadores, não só do ponto de vista econômico e político, mas do ponto de vista moral, o fascismo também acabou se apropriando da promoção de valores familiares, como políticas falocráticas, machistas, destinadas a reduzir o número de mulheres na força de trabalho, limitando o papel da mulher ou de mãe, banindo a literatura sobre o controle de natalidade e aumentando penas para o aborto, declarando, inclusive, tanto o aborto quanto o controle de natalidade crimes contra o Estado. Em 22, os paramilitares fascistas escalaram sua estratégia de atacar escritórios socialistas e casas de líderes socialistas para uma ocupação violenta de cidades, ou seja, não mais rivalizando apenas com os socialistas, mas buscando, via de regra, a tomada de espaços públicos. Houve pouca resistência quando os fascistas começaram a tomar várias cidades no norte da Itália, e depois de tomar essas cidades, o Partido Fascista realizou seu congresso em Nápoles, onde Mussolini ordenou que os camisas negras assumissem o controle de prédios públicos e trens e convergissem para Roma, para a capital da Itália. Quando os fascistas conseguem tomar o controle de vários correios e trens no norte da Itália, o governo italiano, que era liderado por uma coalizão de esquerda, estava internamente dividido e incapaz de responder aos avanços fascistas. Vittorio Emanuele III da Itália achou que o risco de derramamento de sangue era muito grande, então decidiu nomear Mussolini como primeiro-ministro da Itália para resolver essa questão. E quando ele chega em 30 de outubro para aceitar a nomeação, a propaganda fascista naturalmente engrandece esse evento. Então,
Em geral, se reporta historiograficamente que houve uma marcha sobre Roma, né? Houve uma chegada triunfal dos fascistas para que chegassem a Roma, e chegando a Roma, para essa posse do Benito Mussolini como o primeiro-ministro, pudesse se construir a mitologia de uma vitória fascista tomando o poder como uma façanha heróica. Quando Mussolini se tornou primeiro-ministro da Itália, teve que formar um governo de coalizão, porque os fascistas ainda não tinham controle sobre o parlamento italiano. O governo de coalizão de Mussolini inicialmente buscou políticas liberais sob a direção de um ministro de finanças liberal, né? Ou seja, conservadores e liberais atuando juntos. Então, Alberto De Stefani, que era um membro do Partido de Centro, acabou incluindo medidas como o equilíbrio do orçamento por cortes profundos no serviço público, com poucas mudanças drásticas na polícia governamental, mas com ações políticas da polícia já repressivas de forma limitada. Os fascistas começaram a sua tentativa de consolidar esse regime político na Itália com a Lei Acerbo, que garantiu uma pluralidade de assentos no parlamento para qualquer partido ou lista de coalizão em uma reeleição que recebeu mais de 25% de votos. Por meio de considerável violência e intimidação, que era um método comum fascista, a lista ganhou a maioria dos votos, permitindo que muitos assentos fossem para os fascistas. No rescaldo da eleição, uma crise e um escândalo político explodiram depois que o deputado do Partido Socialista, Giacomo Matteotti, foi sequestrado e assassinado por um fascista. Os liberais e a maioria esquerdista no parlamento protestaram contra o que ficou conhecido como a Secessão Aventina. Em 25, Mussolini dirige-se ao parlamento italiano dominado pelos fascistas e declarou que era pessoalmente responsável pelo que aconteceu, mas insistindo que não havia nada de errado. Pouco tempo depois, ele se proclama ditador da Itália, assumindo total responsabilidade sobre o governo e anunciando a demissão do parlamento. De 25 a 29, o fascismo se tornou cada vez mais entrincheirado no poder, os deputados da oposição não tiveram mais acesso ao parlamento, a censura foi introduzida e um decreto de dezembro de 25, tornou Mussolini o único responsável perante o rei. A Itália fascista ela tinha, nessa sua ascensão, uma política externa agressiva, que incluiu um ataque à ilha grega de Corfo. Onde é que seria Corfo? Vamos observar onde é que fica Corfo no mapa? Sempre gosto dessas incursões cartográficas, pessoal. Sempre bom, né? Além do que, quando a gente está falando dessas ilhas mediterrâneas, a gente está falando de lugares lindíssimos, afinal de contas, né? Olha aqui, onde é que seria a ilha de Corfo? Vamos em frente. Esse é o mapa mundi, como vocês conhecem. Aqui é o mar Mediterrâneo. Vamos nos aproximando. Vamos nos aproximando. Essa aqui é a botinha italiana. Aqui está a Grécia. E a ilha de Corfo está aqui. Tcharam! Essa ilhota aqui. Viu, pessoal? Essa ilha de Corfo, que deve ser lindíssima, né? Eu sempre gosto de levar vocês para um passeio. Vamos ver se a gente mostra aqui alguma coisa do litoral. Essas ilhas mediterrâneas, né? Para a gente tentar achar aqui um exemplo de como são as coisas nesse lugar, que deve ser terrível, né? A ilha de Corfo. Vamos ver aqui. Vamos aterrissar. Olhem como é feio. Terrivelmente feio. Né? Um lugar horrível, com praias devem ser lindíssimas. Olha. Vamos botar aqui um mapa 3D da ilha de Corfo. Isso aqui deve ser impressionante. Aqui é o aeroporto, ó, vocês estão vendo? Muito legal, né? Muito legal. Então, a Itália tomou. Aqui tem uma praia. Vamos dar um pulinho nessa praia para ver se ela é legal? Será que ela é legal? Vamos baixar aqui no mapa. Poxa, que lugar feio, né, gente? Olha só. Deve ser muito triste viver na ilha de Corfo. Muito triste. Vamos voltar para a história contemporânea, que é bom. Então, a política externa fascista da Itália inclui um ataque a essa ilha grega, visando expandir o território italiano nos Balcãs, com planos de guerra contra a Turquia e Iugoslávia, além de tentativas de levar a Iugoslávia à guerra civil, apoiando croatas e separatistas macedônios
para legitimar uma intervenção italiana e fazer da Albânia um protetorado de fato da Itália, o que foi alcançado por meios diplomáticos em 27. Em resposta à revolta na colônia italiana da Líbia, a Itália fascista abandonou a política colonial da era liberal anterior de cooperação com líderes locais, em vez disso alegando que italianos eram superiores aos nossos africanos e, portanto, tinham o direito de colonizar os africanos, entre aspas, inferiores, estabeleceu apenas modestos 10 a 15 milhões de italianos na Líbia, resultando em uma campanha militar agressiva, conhecida como a pacificação da Líbia, contra os nativos da região, incluindo assassinatos em massa, uso de campos de concentração e fome forçada de milhares de pessoas. Um poço de ignorância, como vocês podem ver, né? Vamos falar um pouquinho do irmão do meio, dos fascismos, talvez o mais perigoso deles, que foi o nazismo, né? A marcha em Roma, pela qual Mussolini, como a gente viu, se torna o primeiro-ministro da Itália. Vocês já viram quem foi Mussolini? Vamos olhar o rostinho do Mussolini. Quem foi Benito Mussolini? Esse aqui foi Benito Mussolini. Este senhor aqui, tá? Aqui. Este é o Benito Mussolini. Este é o personagem histórico cujo qual estamos nos referindo. Aqui está ele ao lado do chanceler, né? O terceiro Reich alemão, Adolf Hitler. Vamos em frente. Então, quando Mussolini se torna esse primeiro-ministro da Itália, isso atrai a atenção internacional dos autoritários mundo afora, né? Um dos primeiros admiradores dos fascistas italianos foi Adolf Hitler, que, menos de um mês depois de março, começou a seguir o modelo de Mussolini e os fascistas para si mesmo e para o partido nazista. Os nazistas, liderados por Hitler e por esse herói de guerra alemão importante, Erich Ludendorff, tentaram uma marcha em Berlim modelada na marcha em Roma, o que resultou no Putsch de Munique em 23, um fracasso completo, em que nazistas capturaram brevemente o ministro da Baviera, o presidente Gustav Ritter von Kahr, e anunciaram a criação de um novo governo alemão a ser liderado por um triunvirato de Hitler, Ludendorff e von Kahr. O golpe foi esmagado pela polícia da Baviera e Hitler e outros líderes nazistas foram detidos até 1925. Enquanto estava preso, Hitler ditou a maior parte do primeiro volume de Mein Kampf, que é a sua biografia, uma exposição da sua ideologia, expondo planos para transformar a sociedade alemã em uma sociedade baseada na raça, na força, em valores ditos como nacionais italianos que estavam sendo degenerados. Publicado em 2 volumes em 25 e 26, vendeu mais de 200 mil cópias entre 25 e 32, 1 milhão de cópias acabou sendo vendido em 33, que foi o primeiro ano de Hitler no cargo, ou seja, ele se tornou um best-seller do antissemitismo. Hitler ingressou no DAP, no Deutsche Arbeiterpartei, o partido, uma espécie de partido trabalhista alemão em 19, e rapidamente se tornou um orador muito ativo. Ele acabou propondo, inclusive, que esse partido trabalhista ele fosse substituído na sua nomenclatura para que ele se tornasse isso aqui, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Nacional Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Vamos chamar de NSDAP, que era comumente referido como Partido Nacionalista, um precursor político do fascismo como política de governo, que praticava essa ideologia. Ele foi o precursor, ele foi antecedido pelo Deutsche Arbeiterpartei, de 19 a 20. Emergiu esse partido que Hitler forma de uma cultura paramilitar nacionalista, racista ou racialista, como vocês quiserem chamar, me parece que racista é definitivamente mais apropriado, e um certo populismo, que lutou contra levantes comunistas na Alemanha do pós-Primeira Guerra Mundial. Foi um partido criado para atrair trabalhadores do comunismo para um nacionalismo populista, o pensamento Volkisch alemão. Inicialmente, a estratégia nazista se concentrou em uma retórica antiburguesa e anticapitalista, mas depois isso acabou sendo minimizado em favor de temáticas de um foco, especialmente na década de 30, antissemita e antimarxista. Quando a gente está falando sobre essa formação do paramilitarismo, é muito importante observar nessa história como esses partidos que surgem no interior
da Alemanha fascista, num primeiro momento, são partidos amplamente relacionados, tá, com as chamadas SAs, que seriam essas milícias do Partido Nacional Socialista, os camisas pardas, que logo imediatamente a transformação do DAP no NSDAP, do Partido Trabalhista em Partido Nacional Socialista, o Partido Nazista, vamos simplificar, tá? Uma das atitudes mais importantes do Partido Nacional Socialista é a criação justamente desse movimento, dessas milícias no interior do partido, e tinha um papel muito importante, não só a figura de Adolf Hitler, mas o Partido Nacional Socialista nesse momento, ele é extremamente importante, porque nós tínhamos aqui várias lideranças que, inclusive, não necessariamente eram lideranças necessariamente identificadas como direita, por mais pitoresco que isso seja. No início do fascismo alemão, do nazismo alemão, da década de 30, uma dessas forças políticas importantes, eu vou mostrar para vocês algumas imagens, talvez mais importante delas no início, as Sturmabteilung, que eram as SA. Vocês vão conhecer muito as SS, né? Mas os Stormtroopers, as tropas de choque, de assalto, num primeiro momento do movimento nacional socialista, eram esses sujeitos, eram os camisas pardas, certo? Que foram forjados em larga medida em função de um trabalho constituído por algumas lideranças que não necessariamente eram radicais no antissemitismo no interior do partido nazista, como, por exemplo, Ernest Röhm, que foi assassinado em 1934, uma figura extremamente polêmica no interior da história do nazismo, porque era um sujeito que tinha posturas e condutas particulares que desafiavam os pressupostos ultra-radicais de Hitler, apesar de ser um radical. Então, o Ernest Röhm foi assassinado num evento político que aconteceu em 1934, em junho, chamado a Noite das Longas Facas, que aconteceu por conta de um ataque feito por forças no interior do Estado alemão, especificamente as SS, que seriam muito mais do que as SA, enquanto as SA eram uma milícia do partido. As SS, a Schutzstaffel, vou mostrar para vocês quem eram. Aí vocês vão identificar com muito mais facilidade quem eram os homens da Schutzstaffel. Eram as SS, as camisas negras, que seria uma tropa mais, uma guarda pretoriana fascista, nazista, do que exatamente uma força do partido, né? E dentro das diversas rivalidades, porque sim, haviam várias rivalidades no interior do processo político nacional alemão, a Gestapo, que era uma espécie de polícia secreta, a Geheimstaatspolizei e a Schutzstaffel foram acionadas como uma forma de prevenir o que seria possivelmente um golpe de Estado dentro do golpe de Estado, que seria uma trama que supostamente Ernest Röhm estaria preparando para dar um golpe no Adolf Hitler, e ordenou que tanto Gestapo quanto Schutzstaffel realizassem um ataque às principais forças políticas das Sturmabteilung, das SA. Então, é muito importante observar que, inclusive, essa ideia de um monolitismo, de uma obediência cega ao hitlerismo, é apenas um traço dentro da história do nazismo. Outras lideranças também importantes foram afastadas ao longo desse processo, especialmente nessa primeira fase do nazismo como governo, especialmente uma figura controversa também. Vale lembrar que o criador das SA era homossexual assumido, Ernest Röhm, apesar disso importar muito pouco do ponto de vista político aqui, ainda que houvesse
um preconceito muito grande na Alemanha nesse contexto, e sem dúvida alguma isso foi uma das centelhas que promoveu a ignição na rivalidade entre Hitler e Röhm. Mas é importante notar também que existia dentro dessa panaceia, desse caldeirão nazista, uma tentativa de um certo nazismo de esquerda, que obviamente foi rapidamente coibido por Hitler, pelas forças leais. E nesse sentido destaca-se uma figura muito importante, que foi a do Gregor Strasser, ou Strasser, que era um sujeito que acreditava que dentro das correntes do nacionalsocialismo alemão, dessa panaceia ideológica, poderia haver uma questão de classe importante. Claro que isso não fazia o menor sentido, e esses sujeitos acabaram sendo engolidos pela máquina de moer fascista. Ok? Vamos em frente. Então, houve um crescimento significante do partido nazista em função dessas habilidades oratórias, em parte devido ao apelo das Sturmabteilung, dessas milícias aos jovens desempregados, e em parte porque houve uma reação contra a política socialista e liberal na Baviera, na medida em que os problemas econômicos da Alemanha se tornavam cada vez piores e o regime de Weimar se mostrasse fraco. Então, os comícios nazistas, eles costumavam ser realizados em cervejarias e com oferta de cerveja de graça, para a promoção das ideologias, desse conjunto de ideias que a gente descreveu aqui, né? De um profundo antissemitismo, anticomunismo, antiliberalismo, de uma política baseada na rejeição de todas essas questões modernas da política do século XX, buscando restaurar tradições através da força, através do racialismo. Essas teorias racistas pseudocientíficas do nazismo foram fundamentais para propagar uma ideia de que era uma comunidade do povo, que o seu objetivo era unir alemães racialmente desejáveis, enquanto excluísse aqueles considerados dissidentes políticos, física ou intelectualmente inferiores. Os nazistas buscaram melhorar o estoque genético do povo germânico por meio de eugenias e outras práticas de tentativa de purificação racial, com amplos programas de bem-estar social e uma subordinação coletiva aos direitos individuais, sacrificados esses direitos individuais pelo bem do Estado e da raça dominante ariana. Para manter a suposta pureza e força da raça ariana, os nazistas buscaram exterminar etnias minoritárias não arianas na Alemanha, como judeus, ciganos, africanos, e isso também acabou incluindo deficientes físicos e mentais, testemunhas de Jeová, homossexuais, enfim. Várias trincheiras potenciais de resistência ao que era a intolerância fascista foram automaticamente vistas pelo radicalismo fascista ou nazista como um alvo. Aqui a gente já falou. Então, a fundação, digamos que essa primeira fase do Putsch de Munique, com o encarceramento de Hitler e das lideranças desse Putsch de Munique, Hitler refundou o novo partido, já não pensando em ser prioritariamente uma organização paramilitar, mas uma força política regular, negando a intenção de tomar o poder pela força. O surto extremista de Vitellez havia desaparecido, então não havia um espaço realmente para o nazismo continuar como um nazismo paramilitarista, pura e simplesmente, como era o caso da década de 20. Então, um movimento importante que Hitler buscou nesse início, nessa transição dessa simples tentativa de extremismos pelo uso da força miliciano, Hitler buscou converter pouco a pouco o nazismo em uma força aparentemente domesticada, se expandindo para além da sua base bávara original, com áreas importantes como Schleswig-Holstein, Mecklenburg, a Pomerânia, a Prússia Ocidental, áreas como a Turíngia, que eram deprimidas pela questão industrial decadente alemã por conta da Grande Depressão, produziram um forte voto nazista. O apelo, obviamente, era para uma classe mais baixa, de fazendeiros, de funcionários públicos, professores, pequenos empresários, que haviam sofrido muito com a crise da década de 20 e temiam um bolchevismo mais do que qualquer outra coisa. A classe dos pequenos empresários foi inicialmente receptiva ao antissemitismo do Hitler, uma vez que culpava as grandes empresas, os grandes conglomerados judaicos, pelos seus problemas econômicos. Então o nazismo ele foi instrumental a uma certa relação com o capitalismo alemão. Estudantes universitários também decepcionados por serem jovens demais para servir na Grande Guerra e atraídos por uma retórica se tornaram um forte eleitorado, ou seja, havia um grande magnetismo popular, sim, no nazismo, descartando aquela tese
que muita gente gosta de abordar, que Hitler enganou ou conduziu o povo alemão. Não é tão simples assim. Houve sim uma ampla adesão. Ao passo que em 1929 o partido tinha 130 mil membros filiados. Apesar desse grande crescimento em popularidade, ele poderia nunca ter chegado, apesar de ser contrafactualismo, ao poder se não fosse pela Grande Depressão e seus efeitos. A economia da Alemanha na década de 30 estava assolada por desemprego em massa, como nós já vimos, por falências generalizadas de negócio. Os social-democratas e comunistas estavam profundamente divididos e incapazes de formular uma solução eficaz para o problema social alemão, ou seja, a esquerda e a centro-direita estava paralisada. Isso deu aos nazistas a oportunidade. A mensagem de Hitler culpando financistas judeus e bolcheviques pela crise repercutiu positivamente e teve ampla aceitação pelo eleitorado. Nas eleições de setembro de 30 para o Reichstag, que era o parlamento, os nazistas conquistaram inicialmente 18,3% dos votos e se tornaram o segundo maior partido do Reichstag, depois do Partido Social Democrata Alemão. Então, como vocês podem observar, essa transição na direção de um fascismo menos miliciano para um fascismo como força política regular e a aproximação, a tentativa de ocupar uma bancada parlamentar, de ter representação, de buscar a erosão da democracia liberal por baixo, por dentro dela, foi um fator estratégico importantíssimo. O nazismo se alimentou em larga medida da erosão da democracia. Nessas eleições de setembro de 30, que resultaram na dissolução de uma grande coalizão e substituição por um gabinete minoritário, houve uma imensa dificuldade em formar a maioria e criar, como era o caso do parlamentarismo alemão, uma coalizão capaz de gerar governo. O líder do partido de centro, o chanceler Heinrich Brüning, governou por meio de decretos de emergência autorizados pelo presidente Paul von Hindenburg. A governança por decreto se tornou uma nova norma e abriu um precedente jurídico lamentável para que novas formas autoritárias pudessem emergir. Ao mesmo tempo em que essas medidas de governar por decreto não foram apenas politicamente, mas economicamente desgastantes, a ausência de governo efetivo levou dois políticos influentes, especialmente Franz von Papen, junto com vários industriais e empresários, a escrever uma carta para Hindenburg, instando Hindenburg a nomear Hitler como um governo independente de partidos parlamentares, que poderia se transformar num movimento capaz de trazer a ampla aceitação popular e colocar a política alemã nos eixos. Hindenburg relutantemente concordou, mas nomeou Hitler como chanceler depois de duas outras eleições parlamentares, que acabaram também não resultando na formação de um governo majoritário. Então, num primeiro momento, o nazismo ele é convidado a assumir o poder, não é um golpe, e Hitler liderou um governo de coalizão de curta duração, formado pelo Partido Nacional Socialista e pelo Partido Nacional do Povo Alemão. Como chanceler, Hitler trabalhou contra as tentativas dos oponentes do nazismo em construir um governo de maioria. Por conta do impasse político gerado, ele pediu a Hindenburg que dissolvesse novamente o Reichstag, e eleições foram marcadas para o início de março, ou seja, uma profunda instabilidade política caracterizou esse momento. Até que um incidente, que boa parte da cúpula do partido nazista acusou que foi um ato resultante de um complô comunista, o prédio do parlamento foi incendiado. A pedido de Hitler, Hindenburg respondeu com um decreto de incêndio do Reichstag, como foi conhecido em fevereiro, suspendendo direitos básicos e permitindo a detenção sem julgamento. Esse decreto ele era permitido pela Constituição de Weimar, dando ao presidente o poder de tomar medidas emergenciais para proteger a segurança e a ordem pública do Estado alemão. As atividades do Kommunistische Partei Deutschland, o Partido Comunista Alemão, foi suprimido, e milhares dos membros desse KPD, né, do Partido Comunista Alemão, foram presos. Além da campanha política e da ilegalidade lançada ao Partido Comunista, o Partido Nacional Socialista, o nazismo, engajou-se na violência paramilitar e na propagação de uma propaganda anticomunista nos dias que se antecederam à eleição. Nas eleições de 33, a participação do Partido Nacional Socialista nos votos aumentou significativo de 18% para 43%. E aí sim o partido obteve o maior número de assentos no parlamento. Para alcançar esse controle político total, apesar de não ter uma maioria absoluta, o governo de Hitler levou a lei de habilitação à votação no Reichstag recém-eleito. Essa lei, que dava ao gabinete de Hitler o poder de promulgar leis sem o consentimento do Reichstag por 4 anos, podem
que poderiam, de fato, ter divergido com a Constituição, visto que afetava a Constituição, foi essa lei de habilitação exigir uma maioria de 2/3 para ser aprovado. Não deixando nada por vir, os nazistas usaram suas disposições do decreto de incêndio de Reichstag para prender os deputados comunistas e impedindo vários sociais-democratas de comparecer à votação. Com isso, consequentemente, a lei de habilitação passou pelo Reichstag com uma votação avassaladora, já que muitos partidos, como os comunistas, por exemplo, ou parte dos social-democratas, acabaram não votando ou votando sobre coação. A lei de habilitação, junto com o decreto do incêndio do Reichstag, acabaria sendo o marco histórico que configuraria a transição entre uma assunção democrática do partido nazista ao poder para que ele se configurasse de fato como uma força política decididamente ditatorial. Quando isso acontece, ou seja, os ramos legislativo e executivo do governo são tomados pelo nazismo, Hitler e seus aliados começaram a suprimir a oposição restante. O Partido Social Democrata, que hoje foi restaurado, foi banido, o Partido Comunista também. Muitos delegados sindicais estavam em Berlim para as atividades do dia 1º de maio, quando as SA, essa tropa de choque, os camisas pardas, demoliram escritórios sindicais em todo o país. Em 1933, os sindicatos foram forçados a se dissolver, com lideranças presas, um cenário de terror político extremo. Alguns foram enviados para campos de concentração, para espaços penitenciários concentracionários. No final de junho, outros partidos foram intimidados a se separar, isso incluindo o próprio Partido Nacional do Povo Alemão, que fazia parte da primeira coalizão nominal dos nazistas, e Hitler forçou o seu líder Hindenburg a denunciar em 29 de junho. Em julho de 1933, essa escalada ganha um tom de partido único, com o Partido Nazista sendo declarado o único partido político legal na Alemanha. As demandas da SA por mais poder político e militar acabaram causando muita ansiedade entre líderes militares, industriais e políticos, com medo que esse paramilitarismo do nazismo tomasse conta, ao invés de um aspecto político mais domesticado, regular. Em resposta a esses anseios dos industriais, dos militares, a gente já falou, Hitler expurgou toda a liderança das SA na Noite das Longas Facas, que ocorreu entre 30 de junho e 2 de julho de 1934, em que vários adversários políticos foram presos, fuzilados, executados, bem como Ernest Röhm, um dos principais parceiros de Hitler na fundação do nazismo. Então observem que há uma disputa interna severa nesse processo, longe de ser um processo monolítico e unívoco. Em 1934, quando Hindenburg morre, o gabinete que havia promulgado a lei relativa ao mais alto gabinete estadual do Reich permitia que, com a morte de Hindenburg, o cargo de presidente seria abolido e os seus poderes seriam mesclados com o do chanceler, com o do primeiro-ministro, que era Hitler. Então, em 1934, Hitler se torna chefe de Estado, nomeado formalmente como Führer und Reichskanzler. Ou seja, ele era líder, ele era Führer e ele era também Reichskanzler, ou chanceler do Império. Com essa ação, Hitler eliminou a última via legal pela qual ele poderia ser destituído e se tornou o comandante supremo das Forças Armadas. O juramento de lealdade tradicional dos militares foi alterado para afirmar lealdade não mais à Alemanha, mas a Hitler pessoalmente, pelo nome, ao invés do cargo de comandante supremo do Estado. Em um plebiscito polêmico, a fusão da presidência com a chancelaria foi aprovada por 90% do eleitorado. Hitler teve esse cuidado de dar uma aparência de legalidade, muitos dos decretos foram explicitamente baseados no decreto de incêndio do Reichstag e, portanto, no artigo 48, o famoso artigo 48 da Constituição de Weimar. E o Reichstag, posteriormente, foi validando e revalidando essa ditadura, renovando a lei de habilitação. O nazismo tinha um traço importantíssimo que, inclusive, vai ajudar a gente a compreender o papel dele à luz do conflito que foi a Segunda Guerra Mundial, que foi a sua política externa expansionista, delineada, inclusive, já desde 1925 por Hitler no Mein Kampf. Expandindo as ideias de uma grande Alemanha, parecida com a ideia de Spazio Vitale da Itália mussolinista, o Hitler ele procurou expandir o território da Alemanha para dar espaço ao Lebensraum, a um espaço vital também para que alemães étnicos pudessem viver e trabalhar e colonizar o território
histórico, segundo essa mitologia histórica fascista, que era pertencente aos alemães, aos arianos. Esse objetivo territorial foi combinado com essas ideologias racistas dos nazistas para formar uma ideia radicalíssima que as pessoas pertencentes a raças tecnicamente inferiores, como os eslavos e judeus, por exemplo, dentro do território de expansão do Lebensraum, deveriam ser submetidas à expulsão do território ou até mesmo à destruição. A invasão da Polônia, que deu início à Segunda Guerra Mundial em 1939, foi motivada largamente por esse princípio. Semelhante ao princípio do Lebensraum, os nazistas queriam construir uma grande Alemanha, anexando territórios historicamente alemães, etnicamente alemães, especialmente a Áustria, numa anexação que é conhecida como Anschluss, em 1938, antes da Polônia, quando a comunidade internacional ficou de braços cruzados, ordenando que tropas entrassem na Áustria para pressionar o seu presidente a nomear um chanceler nazista que orquestraria a unificação. 2 dias depois da instalação, os nazistas transferiram o poder para a Alemanha e as tropas da Wehrmacht entraram na Áustria para fazer cumprir essa anexação, o Anschluss, que foi ratificado por um voto popular controlado, obviamente, sob extrema coação. Nesse mesmo momento, começa a se radicalizar o papel do antissemitismo no governo alemão, no Terceiro Reich nazista. A discriminação contra os judeus começou imediatamente após essa tomada do poder, após uma série de ataques de um mês de membros da SA a empresas judias, a sinagogas e a membros da profissão jurídica, advogados ou juízes. Hitler declarou um boicote nacional às empresas judaicas. A Lei de Restauração da Função Pública Profissional, aprovada em abril, forçou todos os funcionários públicos não-arianos a se aposentarem da advocacia e do serviço público. Legislação semelhante logo privou os membros judeus de outras profissões de seus direitos de exercer. Ainda em abril foi promulgado um decreto que declarava que qualquer pessoa que tivesse pelo menos um dos pais ou avós judeus era considerado não-ariana, como parte do esforço. Para remover essa influência não-ariana da vida cultural, a violência e a pressão econômica foram usadas pelo regime para encorajar judeus a deixar voluntariamente o país. Empresas judaicas não tinham acesso ao mercado, foram proibidas de anunciar em jornais e não tinham acesso a contratos do governo. Os cidadãos que eram judeus eram perseguidos, submetidos a ataques violentos. Muitas placas colocaram cidades proibindo a entrada de judeus. E, com a introdução das famosas leis de Nuremberg, se institucionalizou o antissemitismo. Essas leis foram introduzidas em 1935, a Lei de Proteção ao Sangue Alemão e à Honra Alemã, que proibia casamentos em relações extraconjugais entre judeus e alemães, e, por outro lado, a Lei da Cidadania do Reich, que declarou que apenas os de sangue alemão ou parente, um ius sanguíneos estritamente radical, eram elegíveis para ser cidadãos do Reich, da Alemanha. Outros demais, que não fossem arianos, foram classificados como sujeitos do Estado sem direitos de cidadania. Um decreto suplementar delineou categoricamente a definição de quem era judeu. As leis foram ampliadas depois para incluir afro-alemães e o povo cigano, tendo um enorme impacto social e econômico na comunidade judaica, um impacto humanitário, obviamente, porque pessoas condenadas por violar as leis de casamento foram presas, e mesmo após cumprirem sentenças, foram presas novamente pela Gestapo, e aí começaram a ser enviados a campos de concentração. Não judeus, por medo e por anuência também, pararam gradualmente de se socializar com judeus, ou fazer compras em lojas de judeus, muitas das quais fecharam por falta de clientes. Como os judeus não tinham mais permissão para trabalhar no serviço público ou em profissões regulamentadas, como medicina e educação, empresários e profissionais de classe média foram pouco a pouco assumindo funções subalternas, sendo obrigados a aceitar empregos subqualificados. Algo realmente de dar um nó no estômago. Em 1938, acontece uma ocorrência dramática em que um jovem judeu solicitou uma entrevista com o embaixador alemão em Paris. Quando se encontrou com um secretário da delegação, atirou e matou para protestar contra o tratamento de sua família na Alemanha. Esse incidente forneceu o pretexto para que um pogrom do nacionalsocialismo, do nazismo, incitasse a população contra os judeus, e principalmente acionando as SA. Então, membros das SA danificaram ou destruindo sinagogas, propriedades judaicas em toda a Alemanha. Pelo menos 91 judeus alemães de destaque na sociedade foram mortos durante esse pogrom, mais tarde chamado de Kristallnacht, ou a Noite dos Vidros Quebrados. Outras restrições foram impostas aos judeus nos meses seguintes, proibidos de possuir negócios,
dirigir carros, ir ao cinema, visitar bibliotecas ou possuir armas. Alunos judeus foram expulsos das escolas. A comunidade judaica foi multada em mais de 1 bilhão de marcos para pagar pelos danos causados pela Noite dos Vidros Quebrados e informada que qualquer dinheiro recebido por indenizações de seguro seria confiscado, ou seja, uma supressão total dos direitos sociais e humanos do povo judeu na Alemanha. Esse é o tamanho do nazismo, gente. Esse é o tamanho do autoritarismo fascista. Por volta de 1939, mais de 3/5 da população alemã, ou seja, cerca de 250 dos 437 judeus da Alemanha emigraram para os Estados Unidos, para a Argentina, para a Grã-Bretanha, para a Palestina e para outros países fugindo da perseguição. Mas essa perseguição ela não se limitou apenas à Alemanha ou à Itália. Nesse contexto histórico, vários outros movimentos semelhantes de nacionalismos, expansionismos agressivos. Um exemplo análogo ao Japão nesse sentido, que, em função do Tratado de Versalhes de 19, encerrou a Primeira Guerra Mundial não tendo as reivindicações territoriais reconhecidas, levou a um aumento do nacionalismo em função de uma pressão muito grande sobre a classe média, sobre as elites japonesas a reagir. Ao longo da década de 20, várias ideologias nacionalistas e xenófobas surgiram entre intelectuais japoneses de direita, mas foi na década de 30 que essas ideias ganharam força no regime governante. Lembrando que o Japão, nesse contexto, é uma monarquia. E não deixou de ser. Durante o incidente da Manchúria de 31, oficiais radicais do exército bombardearam uma pequena parte da ferrovia na Manchúria do Sul e, atribuindo facilmente o ataque aos chineses, invadiram a Manchúria. Onde é que fica a Manchúria? Para que vocês vejam no mapa. É importante conhecer para não confundir. Vamos ver no mapa onde é que fica a Manchúria. A Manchúria é uma região importante, porque ela está... Deixe-me abrir aqui. A Manchúria é uma região, vamos olhar aqui o mapa para o outro lado do mundo. Esse aqui é o mapa da Ásia, tá, pessoal? Basicamente, isso aqui é o continente asiático. A Manchúria fica aqui, tá? A Manchúria fica mais ou menos nessa região. Eu vou mostrar para vocês que ela fica numa fronteira importante. Deixa eu ver aqui. Legal. A Manchúria fica numa região próxima, tá? A Rússia, a Península Coreana e ao que seria hoje algo próximo vamos lá, vamos chamar de Nordeste chinês, ao Nordeste da China. Uma região importante aqui, alvo dessa ambição territorial japonesa. Ok? Vamos voltar para o nosso conteúdo. Em frente. As críticas internacionais após o Japão ter invadido a Manchúria, atribuindo falsamente o ataque aos chineses, levaram o Japão a se retirar da Liga das Nações, lembram dela? E isso, consequentemente, levaria o Japão a um certo isolamento que pareceu não preocupar. Esse cenário de radicalidade e de violência era algo constante. Em 1932, um outro ato importante que foi o assassinato do primeiro-ministro Inukai Tsuyoshi, que, perpetrado por um grupo de oficiais de direita do Exército e da Marinha, acabou não conseguindo gerar um golpe de Estado completo, mas lançou o governo dos partidos políticos, lançou um cenário de terror na política japonesa. Sem dúvida alguma, um expoente desse cenário de terror foi essa figura histórica chamada Hideki Tojo. Este senhor aqui, que vocês vão ver agora, que foi um político, foi um primeiro-ministro japonês entre 1941 e 44. Hideki Tojo foi o chefe de um projeto, ou da cristalização de um projeto importante para essa pretensão expansionista japonesa, que foi a esfera de copropriedade da Grande Ásia Oriental, um conceito imperialista desenvolvido pelo Império do Japão,
e pelas várias populações asiáticas que estavam ocupados. Vamos ver a extensão dessa esfera de copropriedade? Vocês teriam uma ideia do que foi essa esfera. Olhem aqui, ó. Essa foi a extensão dessa esfera de copropriedade. Tá? Aqui um outro mapa. Numa busca dos japoneses em imperializar a Ásia, esse extremo oriente, né? Tentando criar um bloco autossuficiente de nações asiáticas que estaria livre do domínio das potências ocidentais. A implementação prática dessa esfera de coprosperidade do Grande Leste Asiático variou amplamente. Em alguns momentos se tornou mais radical, nesse pan-asiatismo, em outros momentos nem tanto, mas sem dúvida alguma, o período no qual Hideki Tojo é primeiro-ministro, essa campanha foi levada à frente com vários crimes de guerra cometidos, prisões de civis, experimentação humana, fome e trabalho forçado, campos de concentração. Alguns estimam que foram de 5 a 15 milhões de civis e prisioneiros de guerra. Tojo era, na véspera da Segunda Guerra Mundial, um declarado defensor do ataque preventivo que os japoneses deveriam fazer aos europeus, uma completa insanidade que levou o Japão, entre outros motivos, a ser arrasado na Segunda Guerra. Ao ser nomeado primeiro-ministro em outubro de 41, ele pessoalmente supervisionou a decisão do Japão em ir à guerra e conquistar parte do Sudeste Asiático e das Ilhas do Pacífico. Tojo foi forçado a renunciar ao cargo em julho de 44, depois da derrota japonesa. Após o rendimento da nação aos aliados em 45, foi preso, condenado pelo Tribunal Militar do Extremo Oriente em Tóquio sob julgamentos, condenado à morte e enforcado em 1948. Um outro caso que a gente tem um amplo debate a respeito de ser ou não uma aparição do fascismo naquela época, que foram os eventos decorrentes da Guerra Civil Espanhola, que merece um conteúdo próprio aqui, viu, gente? De tão importante que é. Mas muita gente discute que, da mesma forma que esse militarismo japonês teria sido algo análogo a um fascismo, muita gente também argumenta que o fascismo teria ganho destaque na Espanha, algo parecido com a Alemanha e Itália, como uma consequência da Guerra Civil Espanhola, né? Francisco Franco, que era um general, ganhou destaque nessa década de 30, mas o seu partido de direita, mesmo não conseguindo ganhar as eleições de 36, eles encenaram um golpe fracassado, que acabou levando a uma guerra civil, que durou 3 anos, uma guerra extremamente importante para entender a história do conflito civil generalizado na Europa nessa década. Franco acabou saindo vitorioso, estabeleceu uma ditadura militar de partido único, se nomeando o caudilho, algo que leva muita gente a crer que tem uma analogia com o fascismo por conta do Der Führer alemão ou do Il Duce italiano. O regime de Franco teve abusos severos contra os direitos humanos, contra a sua própria população, causando algo em torno, ainda não calculado, porque muitas pessoas eram enterradas em valas comuns, algo em torno de 200 a 400 mil mortes eram estimadas. Os pontos consistentes nessa ideologia franquista, a ideologia do Franco, pessoal do Franco, do caudilho, incluíam o autoritarismo, o nacionalismo, um ódio ao catolicismo, uma forte vocação militar conservadora e, obviamente, o anticomunismo e o antiliberalismo. Só que não se havia notado, nesse caso espanhol, nem traços antissemitistas ou expansionistas. Ainda que muitos argumentam que havia um fascismo espanhol nesse caso, o franquismo era uma forma espanhola de fascismo, porque Franco coibiu violentamente os regionalismos intrínsecos e típicos da nacionalidade espanhola. Então, em função dessa diferença, por não se notar campos de concentração para judeus, por exemplo, há um amplo debate se o franquismo foi fascista ou não. Mas não há nenhuma dúvida que o nacionalismo autoritário extremado ocorreu também na Espanha nessa época, com sindicatos não governamentais e oponentes políticos em todo o espectro político suprimidos, sendo controlados por todos os meios, inclusive pela repressão policial. O nacionalismo do Franco promoveu uma identidade cultural unitária em um país extremamente diverso, que é a Espanha,
culturalmente. A visão de Franco dessa tradição espanhola era vista como artificial e arbitrária. A visão de uma nacionalidade, de uma identidade nacional mais ampla e diversa, de uma plurinacionalidade espanhola, foi absolutamente proibida, foi coagida, e as manifestações culturais estavam sujeitas à censura, algumas proibidas. Parte do que foi o franquismo é largamente atribuído na sua vertente paramilitar ao falangismo, uma ideologia da falange espanhola de las Jons, que eram conhecidas como falanges, ou juntas. As Jons eram juntas de ofensiva nacional sindicalista, mas a gente pode falar do falangismo e das falanges, dessas forças paramilitares, né, do franquismo, como absolutamente reconhecidos. Então, a gente pode simplesmente falar em franquismo e em falangismo. Sob a liderança do Franco, muitos dos falangistas foram considerados fascistas, e se tornou, sem dúvida alguma, o falangismo um braço do franquismo. Então, o franquismo tinha uma ênfase enorme nessa identidade religiosa católica, nessa identidade espanhola católica, com um papel importantíssimo das falanges na manutenção dessa ordem, uma crença muito grande na autoridade, na hierarquia, na ordem, na sociedade. E o falangismo, assim como o franquismo, era anticomunista, era anticapitalista, antidemocrático e antiliberal. Mas em algum determinado momento, tal qual acontece na Alemanha, tal qual acontece na Itália, há uma retração do anticapitalismo na direção em se alinhar o falangismo ao que era, e o franquismo ao que era o capitalismo espanhol, aos industriais extremamente importantes. E não podemos falar de ascensão dos fascismos sem falar da Shoah, sem falar da catástrofe, como é conhecido, Shoah em hebraico é catástrofe, que é o fenômeno do genocídio em que a Alemanha nazista do Hitler e seus colaboradores mataram aproximadamente, calculadamente, 6 milhões de judeus. Não só judeus, mas poloneses étnicos, cidadãos soviéticos, prisioneiros de guerra, eslavos, ciganos, comunistas, homossexuais, maçons, testemunhas de Jeová, deficientes físicos e mentais, que fizeram com que, juntamente, esses 6 milhões de judeus resultassem numa soma total de aproximadamente 11 milhões de pessoas, fossem perseguidos e assassinados deliberada e cientificamente pelo Estado alemão, através de um processo conhecido como a solução final para a questão judaica, que seria um plano de repressão, de deportação e de relocação forçada de judeus em campos de concentração, mas não só de judeus, de todos esses grupos minoritários que a gente acabou de citar, para que eles fossem assassinados deliberadamente e com isso se evitasse o contágio genético desses alemães arianos, desse delírio do arianismo perante esses outros grupos étnicos ou crenças individuais, numa tentativa absurda e histérica de limpeza racial, de eugenia. Não só os campos de concentração foram importantes na Shoah, no Holocausto, mas também a constituição das unidades paramilitares das SS, uma força especial da Schutzstaffel, chamada Einsatzgruppen, ou como a gente conhece, e aqui no Brasil tem também uma conotação até certo ponto mais ou menos parecida, os Esquadrões da Morte, que assassinaram também 2 milhões de judeus, guerrilheiros, soviéticos, muitas vezes em fuzilamentos de massa. Então, acontece uma radicalização com essa solução final por volta da década de 40, não só com os degenerados, os absurdos campos de concentração, os criminosos campos de concentração, que geraram esse holocausto nas câmaras de gás, mas também por grupos paramilitares que perseguiam judeus, perseguiam ciganos, perseguiam comunistas, eslavos, homossexuais, maçons, testemunhos de Jeová, deficientes físicos, soviéticos, poloneses, ou seja, os mais diversos grupos não arianos dentro do Lebensraum deveriam ser, para esses nazistas, exterminados. E assim, mais de 10 milhões de pessoas foram, em um intervalo de poucos anos, vitimadas pelo estupor nazista. Para então entender o que era isso tudo, quando os territórios eram ocupados pela Alemanha nazista, junto com a Wehrmacht, os Einsatzgruppen eram responsáveis por essas capturas
matando civis, intelectuais, comissários políticos, pessoas simples, normais, crianças, sob a direção das SS, tanto do Reichsführer Heinrich Himmler, quanto do Obergruppenführer Reinhard Heydrich, que, após a invasão da Polônia, a invasão da União Soviética, em 39 e 41 especificamente, programaram esse verdadeiro massacre civil contra uma população que, na prática, estava indefesa. Então, o balanço dessa sessão, dessa longa aula de hoje, nem perdi aqui a noção da hora, pessoal, é apresentar um pouco do que foram esses fascismos, a sua variedade, o que foi o fascismo em si, propriamente dito, enquanto conceito, e principalmente apresentar para vocês algumas emanações, algumas aparições do fascismo, para que a gente possa compreender o papel desse absurdo, desse degenerado movimento da história do mundo, da história do século XX, da história dos genocídios, que, apesar de ter ocorrido há quase 100 anos atrás, está longe de sumir. A gente precisa conhecer os significados do que foi o horror fascista, para que nós nunca mais passemos por essa experiência profundamente traumática, moral, étnica e humanitariamente absurda. E a gente precisa sempre estar estudando e lembrando para que nunca mais aconteça. Ok, pessoal? Por agora é só. Muito obrigado, um abração e boa tarde para vocês. Tchau, tchau.